Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, irmãos. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito de Deus. Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, irmãos. Prometo ser bem breve. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e Sidim. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei às penas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nomes, mancebos jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, entendido no conhecimento e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração ou a porção de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, enquanto sacerdotes. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós lemos um livro aqui, irmãos, do profeta Daniel. A Bíblia vai dizer que no terceiro ano do reinado de Joaquim, aleluia, a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que pela permissão de Deus, Deus permitiu que o rei, por nome de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que invadisse Jerusalém e que sitiasse tudo. Deus os entregou nas suas mãos, aleluia. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que o rei Nabucodonosor, eles transporta de Jerusalém para a Babilônia, aleluia, e leva todos eles cativos, presos. E a Bíblia vai dizer que eles levam os vasos que estavam na casa de Deus para levar à casa do seu Deus, os seus tesouros. E a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus, que o rei Nabucodonosor, ele determina, louvado seja Deus, que com o passar do tempo, ele falou para o seu chefe, o chefe dos eunucos, por apenas, que separasse alguns jovens, tantos que vieram de Jerusalém, dos nomes, para que ele pudesse separar esses jovens, para que eles pudessem ser instruídos, tanto na linguagem dos caldeus, nas letras, na ciência, que eles tivessem entendimento nas letras, em tudo, e que sejassem homens jovens de aparência, formosos, e que neles não havia tipo de defeito algum. Então a Bíblia vai dizer que o chefe dos eunucos, ele pega e separa todos esses jovens. A Bíblia vai dizer que esses homens, esses 3 jovens que a Bíblia nos menciona aqui, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses 3 jovens que foram separados. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que esse chefe ele ficou encarregado desses jovens. Foi esse chefe que cuidou das alimentação, da bebida desses jovens. Então aí a Bíblia vai dizer
E eles ficaram por 3 anos. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer, aleluia, que Daniel, por ele ter a lei de Deus dentro do seu coração, e por ele não querer, aleluia, se contaminar com as porções, com os manjares que o rei estava oferecendo, Daniel disse que não ia comer essa comida e não ia beber essa bebida. Aí então o chefe dos eunucos disse: Daniel, jovem, aleluia, se você fizer isso, Daniel, você está colocando em risco a minha vida. Aleluia. Então aí, como Deus deu entendimento e sabedoria para Daniel, aleluia, a Bíblia vai dizer que Daniel, ele usa de sabedoria para que nada aconteça com ninguém ali, aleluia. Então Daniel colocou na sua cabeça, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, que desse para eles legumes e água, aleluia. Então aí no dia que nós apresentamos diante do rei, ele vai ver, aleluia, que o nosso semblante não está caído. A Bíblia vai dizer que Neemias, aleluia, ele era o copeiro do chefe, era ele que colocava o vinho, aleluia, para o rei Artaxerxes, e era ele que experimentava, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E Neemias, quando ele se apresentava diante do rei, ele não poderia se apresentar diante do rei com um semblante caído, triste e amargurado. Por quê? Porque ele teria que se apresentar diante do rei com um semblante alegre e com um coração alegre. Porque se ele se apresentasse de qualquer maneira, a Bíblia vai mencionar que pela lei de Artaxerxes ele estaria colocando Neemias, a sua vida, em risco. Aleluia. É bem divado, aleluia, que Neemias, quando ele fica sabendo do estado de Jerusalém, que Jerusalém foi sitiada, que foi queimado as portas, e ele ouve a notícia dos seus parentes, e quando ele vai se apresentar diante do rei, mas quando ele se ia apresentar diante do rei, ele se coloca de joelhos a orar e a jejuar para se apresentar diante do rei, porque ele sabia que ele estava triste, o seu coração estava triste, e ele sabia, se ele apresentar diante do rei com aquele semblante, ele ia morrer. Mas quando ele coloca, aleluia, o joelho no chão e ora a Deus e jejua, é Deus que vai na frente para quebrar o laço e para quebrar a barreira e para proteger o seu escolhido. Aí Neemias, ele está colocando vinho ali para o rei, só que o seu semblante está caído, está triste. O rei Artaxerxes pega e olha para Neemias e fala: Neemias, o que está acontecendo, Neemias? Neemias, eu te conheço, Neemias. Rei Artaxerxes só não fez nada com Neemias, porque a Bíblia vai dizer que o rei Artaxerxes, ele respeitou Neemias por causa que Deus era na vida de Neemias. Neemias, o que está acontecendo contigo? O teu semblante está caído. Aí Neemias vai se explicar para o rei: como não estaria eu triste, amargurado, sabendo que o estado da cidade dos meus pais estão derrubados, estão queimados a fogo. Então Neemias, o que é que eu posso fazer por ti? Então Neemias, ele pediu carta para o rei, que desse, aleluia, carta para ele, para que desse, aleluia, umas cartas carimbadas, aleluia, com o anel, com o dedo, com o anel em que o rei estava, que desse passagem para ele, para que ele pudesse voltar para a cidade dos seus pais, para que ele pudesse reconstruir os muros e as portas que foram queimadas e destruídas. Aleluia. E a rainha que estava do lado do rei disse para Neemias: mas Neemias, como é que será a tua ida e como é que será a tua volta? Então Neemias pegou e disse: minha rainha, eu não sei, mas eu só te peço que me dê carta, que eu possa passar pelo jardim
mim e que eu possa pegar madeira, para que eu possa construir novamente as portas que foi queimado há pouco. Eu estou sabendo que estão lá, estão tristes, estão desamparados, aleluia. Mas eu quero dizer para a amada igreja que nós estamos aqui, mesmo em a luta, em mesmo a perseguição, em meio à tristeza, nós não estamos sozinhos, porque Deus está comigo e com você nessa noite. Nós não estamos desamparados nem abandonados. Aleluia. Podemos passar por guerra, podemos passar por luta, você passa por doenças, por fome, por algumas tragédias, mas o nosso Deus, a qual o Salmo 23, Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. A luta vem, mas Jesus não me falta. Pode me faltar o dinheiro, mas Deus não me falta. Pode faltar amigo, mas Deus não me falta. Espírito Santo. Aí agora a Bíblia vai dizer, aleluia, que estará Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Agora eles estão agora comendo legumes e bebendo água. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome santo do Senhor, que eles agora, passando por esses testes, a Bíblia vai dizer que o chefe dos eunucos olham para todos que estavam sentados ali no banquete, aleluia. Só que a Bíblia vai dizer que o chefe dos eunucos olha para aqueles 4 jovens e olha para o restante dos jovens que estavam, aleluia. Só que aí o chefe dos eunucos, quando olha para aqueles 3 jovens, os 4 jovens, vê algo diferente, da qual ele olha para a nave do palácio, aleluia, e vê algo diferente. Peraí, o que está acontecendo? Aleluia. Eu apenas li legumes e água para vocês, aleluia. É para vocês ficarem fracos, meio raquítico. Mas só que eu estou vendo algo diferente na vida de vocês, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, oh aleluia. Mas o que eu vejo na vida daqueles 4 jovens, aleluia, e por mais que passaram por alguns dias só comendo legumes e tomando água, eles podem estar, aleluia, com semblante meio raquítico, mas o que não deixou, aleluia, aparecer foi a presença do Espírito Santo de Deus. Você pode cantar, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, você não é nada. Você pode pregar, você pode ter teologia, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, não acontece nada, não flui nada. Mas se você tiver tudo e tiver a presença do Espírito Santo, é Ele que vai fazer a diferença. E a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, que a Bíblia vai dizer agora que eles comparecem diante do rei Nabucodonosor, aleluia. E só que aí a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome santo do Senhor, que como eles aprenderam em uma outra linguagem, que é o aramaico, porque Israel, aleluia, quando eles foram transportados de Jerusalém, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, eles vão ficar agora na Babilônia. Só que na Babilônia eles vão ter que aprender um outro idioma, da qual não é, aleluia, da sua linhagem dos hebreus, aleluia. Eles aprenderam no hebraico, porque é a linguagem dos judeus. Só que agora eles estão cativos, eles estão na Babilônia. Eles agora são obrigados a falar em aramaico. Eles aprendem a linguagem dos caldeus. E agora vai o rei fazendo umas perguntas, aleluia. E aqueles 3 jovens, aqueles 4 jovens, tudo que o rei, aleluia, falava, aleluia, da sua lei, estava Daniel, Misael, Ananias, aleluia, dizendo a resposta certa. Então a Bíblia vai dizer que o rei, aleluia, fazendo pergunta para aqueles 4 jovens, eles saem na frente, eles é mais, aleluia, estudado, vê que a diferença daqueles jovens que estavam lá. Mas a Bíblia vai dizer que eles, aleluia,
por ter mais sabedoria e experiência, aleluia. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que então, de matéria de sabedoria e discernimento a respeito da qual lhe perguntou o rei, este o achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Aleluia. E o que é isso? É só o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, louvado seja o nome santo do Senhor, irmãos, que eu e você, da qual a nossa irmã Letícia falou aqui da sua visão, falando de um arrebatamento, e pelo texto em que o evangelista Amarildo trouxe, falando de um revestimento, aleluia. E é claro, irmãos, que essa nossa matéria, aleluia, a velha natureza, aleluia, o velho homem, ele sempre quer dar um jeitinho, aleluia, de querer se aparecer, de querer, aleluia, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, querer até mesmo, aleluia, trazer as velhas coisas que a gente fazia na nossa mente, no nosso coração. E é por isso que a Bíblia fala, o pastor Amarildo leu, fala de um revestimento. Revestidos significa que nós devemos nos vestir, aleluia, de uma armadura. Qual é essa armadura? Nos revestir de Cristo, aleluia, da qual, aleluia, fala da caridade, revestir da caridade, do Espírito, do amor, sempre nos renovando, porque essa velha natureza nossa, irmão, eu vou falar para você, se nós não revestirmos, irmãos, aleluia, ela sempre, aleluia, ela quer aparecer. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos nos revestir, aleluia. E quando nós nos revestimos, é o Espírito que vem e mata esse velho homem. Porque se deixar, irmãos, aleluia, essa velha natureza, aleluia, se nós não revestirmos, aleluia, da caridade do Espírito, o velho homem aparece, aleluia. A Bíblia diz que o Espírito fica fraco, aleluia, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. A carne ela vai ficando fraca, aleluia, e ela sempre, aleluia, vai querendo nos afastar, aleluia. E é por isso que nessa noite nós temos que nos revestir que está aqui, aleluia, nos revestir, porque nós estamos esperando um arrebatamento, da qual eu e você vamos nos comparecer num tribunal chamado Tribunal de Cristo, quando prestar conta com Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia vai dizer, aleluia, que vamos comparecer esse tribunal, nós vamos prestar conta, nós vamos ter que dar conta de tudo, do que nós falamos, do que nós não falamos, do que nós temos, do que nós não temos. E aí, pastor, eu só tenho que dizer uma coisa, irmão, não tem onde para correr, porque a Bíblia diz que nós vamos comparecer a esse tribunal. E a Bíblia diz que quando nós comparecemos diante desse tribunal, irmãos, nós vamos receber a nossa recompensa, algum galardão, bebendo das obras que nós temos, aleluia. E a Bíblia diz que nós vamos comparecer diante desse tribunal de Cristo, prestaremos conta, aleluia, de tudo que nós temos, aleluia. E eu vejo diante dessa mensagem que Misael, que Daniel e esses 3 jovens, aleluia, se compareceu, aleluia, diante do rei, e trazendo para mim e para você, irmãos, é o que nos aguarda, que nos aguarda, que é um tribunal, e esse tribunal é de Cristo. Nós vamos estar lá, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E para isso, irmãos, para nós participarmos desse arrebatamento, precisamos nos revestir, aleluia, para nós participarmos e estarmos nesse evento que chama arrebatamento, da qual o Espírito Santo de Deus, aleluia, que está no meu e no seu coração, e é Ele, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, irmãos. É Ele que está nos convencendo, é Ele que convence o homem do fogo e da justiça. E é por isso que as nossas lamparinas, ela sempre tem que estar acesa, não só apenas acesa, mas nós precisamos buscar reserva, aleluia, porque reserva, aleluia, porque é a reserva, porque quando estiver acabando, nós temos como nós enchemos a nossa lamparina. E de que jeito nós devemos buscar, aleluia, esse revestimento? É nós despirmos da revestidura que se chama Espírito Santo de Deus. Se dá para buscar, busque mais. Se dá para orar, ore mais. Se dá para jejuar, jejue mais. Se dá para vir nas consagrações, vem mais. Se
se dá para fazer algo sobrenatural, para que Deus manifeste a sua graça, continue na presença, continue fazendo, porque Deus e o Espírito Santo de Jesus se agrada dessas coisas. Amém?